Oi, oi, meus amores! Trouxe essa blusinha ombro a ombro com detalhe trançado no decote, fácil de fazer e não precisa de molde. Para quem não me conhece, eu sou Catiúcia Valim, sejam muito bem-vindos ao canal. E eu utilizei aí para fazer essa blusinha 1 metro de viscolinho. E para me ajudar, eu já peço a vocês que fiquem até o final do vídeo, que ajuda bastante. E também deixem um like e se inscrevam no canal. E bora lá fazer nossa blusinha. Vou começar fazendo um retângulo com 1/4 do busto, mais 7 centímetros na parte de cima. Ela tem 50 centímetros de altura, mas ficou muito comprida, tive que recortar depois. Essa altura é opcional. E a parte de baixo vai ser 1/4 da cintura, mais 5 centímetros de acréscimo. Nessa parte de cima eu vou marcar a largura da cava e ela vai ser 1/4 do busto, tá? Apenas 1/4 do busto, ou seja, o busto dividido por 4. Total que der, vocês dividam por 4 e façam a marcação. Agora, nessa lateral aí, eu vou descer 10 centímetros, porque eu já sei qual vai ser a altura da minha cava, mas vocês vão descobrir aí. Então, desçam 10 e vai experimentando a blusinha para ver como vai ficar essa cava, como vocês querem. Se é a cava pegando um pouquinho mais no braço ou um pouco mais abaixo. A minha finaliza aí com 13 centímetros, tá? Mas isso é tudo opcional. O que serve para mim é algumas medidas, não dá para vocês, e aí vocês têm que ir adaptando no tamanho de vocês. Agora eu vou fechar da altura da cava até a marcação da cintura. Agora é só recortar e posicionar no tecido para cortar as costas. Podem fazer 2 dobras para não ter costura na parte das costas, mas eu gosto de costura, então eu recortei dessa forma. Eu gosto de recorte na parte das costas. E lembrando que essa parte de cima ali precisa sobrar a largura do elástico que vocês vão usar. No meu caso eu usei elástico de 2 centímetros, então ficou um acréscimo de 2 centímetros. No meu caso, essa é a parte frente, que ela foi cortada na dobra, e a parte costas, no meu caso, foi recortada fora da dobra, tá? Então, vai ter uma costura no meio das costas, isso é opcional. Então, eu vou fazer uma dobra aí na largura do elástico, tanto frente quanto costas, e vou passar o elástico. Eu fiz aí primeiro com um elástico de 4 centímetros, mas depois eu troquei, tá? Eu coloquei um elástico de 2 centímetros. Então, ó, eu medi o elástico dessa forma, tá? Por cima um pouco do busto, porque ele vai ficar acima do busto. E aí eu coloquei no passador, né, de elástico, e passei esse elástico ali por dentro. Lembrando que vocês vão cortar o elástico ao meio, tá? Vai usar metade pra frente e metade pras costas, mas não costurem. E alfinetem a blusa ou alinhavem e experimentem, tá? Depois vocês costuram, pra ir puxando esse elástico aí depois pra ver o quanto vai ficar bom. E depois eu vou fazer uma costura aí no meio, tá? Eu não deixo solto não, porque fica virando. Então, eu passei uma costura aí, medi ao meio, e aí eu puxo do meio para um lado e do meio para o outro para poder segurar. Vou lá para a máquina e vou mostrar a vocês como eu fiz aí essa parte. Então, é só começar aí com retrocesso. Eu fiz no ponto reto, tá? Nesse caso aí eu fiz no ponto reto mesmo, ó. Marquei o meio e vou puxar, costurando, né? Vou costurando, puxando até o meio, e depois vou puxar o meio até a outra ponta, e vai ficar desse jeitinho aí que eu tô mostrando pra vocês, tá? Façam isso na parte das costas também. Costas e frente com o elástico colocado, já aplicado. Nós vamos agora fazer a manga. Para a manguinha eu cortei primeiro com 1,5 m de largura por 38 de altura, tá? E depois eu tive que fazer umas modificações, mas vou mostrar a vocês. Então, aí eu já fui apressada e fiz a mesma marcação. Entrei ali 7 centímetros, aí eu desci 10 e entrei 7 nessa parte aí, tá? Na parte de cima, e fiz a minha cava. Mas aí depois eu pensei, né? Era só posicionar a blusinha, a parte frente aí no tecido e refazer a cava. Mas tudo bem, depois eu mostro a vocês. Lembrando que aí tem 2 tecidos, tá? Pela largura do tecido, por 38 de altura. Então, agora eu vou cortar mais uma tirinha de 5 centímetros de 10 centímetros de altura, pela largura aí da minha manga.
Vou dobrar avesso com avesso e vou costurar nessa parte de cima da manga. Bati essa costura para baixo e rebati uma costura aí para ficar bonitinho. E agora eu vou fazer uma marcação de 2 centímetros para encaixar o elástico, tá? Esse elástico também vai ser de 2 centímetros. Fiz essa costura, vou passar o elástico, mas antes de passar o elástico eu vou fazer aquela correção que eu disse na manga. Então vai ser o seguinte aí, essa correção. Peguei a parte frente da minha blusinha, vou posicionar a parte frente da blusinha por cima aí da manga e vou posicionar, ó, o elástico da blusinha em cima da costura que eu fiz de 2 centímetros para passar o elástico nessa manga, fazendo bater direitinho ali, olha. Porque o restante que ficou sobrando ali para cima vai ser como se fosse esse babadinho aí do ombro. Então, medi ali a minha cava. E agora eu vou refazer essa parte de baixo. Então, vai ser a metade da largura do meu braço, tá? Que ele tem 30, eu coloquei com 15. Isso são as minhas medidas. E aí, acrescentei mais 15. E vou ligar ali no final da cava e até esse final aí, tá? Da marcação da largura do braço. E eu fiz com uma semicurva para tirar o excesso de tecido. Olha quanto tecido vai sair daí. Depois eu ainda ajustei um pouquinho mais na costura. Vocês podem fazer isso também. Tem essa opção. Então, recorta aí esse excesso. E agora eu vou utilizar o elástico, tá? Pro ombro. Então, eu cortei com 27 centímetros, mas eu não costurei. Então, tem a importância de não costurar antes de experimentar. Experimentem, porque eu tive que ajustar esse elástico, tá? Com 27 centímetros pro meu ombro, ele ficou largo. Então, vocês meçam aí, coloquem essa largura ou cortem um pouco maior e vai puxando ele. Agora, eu vou medir a parte do meu braço e vou costurar, ó. Marquei o meio do elástico com o meio da blusinha, posicionei no meio e costuro puxando. Começa costurando do meio, puxa para um lado e puxa para o outro. Depois de ter costurado e feito a bainha, olha, vai ficar desse jeito. Eu já fiz a bainha ali na parte de baixo, tá? Para adiantar, facilitar também. E vai ficar desse jeitinho aí. Agora eu vou posicionar direito da manga com o direito da blusinha. Olha, observem essa parte, fazendo entrar 2 dedinhos, tá? Ó, vai entrar a manga, 2 dedinhos vai ficar para fora, tá? A parte da blusinha fica para dentro. Então, deixa sobrando 2 dedinhos, que vai ser um acabamento que a gente vai fazer ali na parte da frente. E aí, alfineta essa cava. É óbvio que vai sobrar um pouco aí da cava, tá? Vai dar uma diferença ali. Depois vocês acertam no zigue-zague ou acertam na tesoura mesmo, no overlock, e vai ficar desse jeito. Agora eu vou pegar a parte costas e vou posicionar direito da cava com o direito da manguinha, fazendo sobrar também, ó, 2 dedinhos dessa manguinha pra fora. Alfineta aí, sempre fazendo bater os 2 centímetros do elástico da blusinha com os 2 centímetros do elástico da manguinha, para ficar bonitinho, bater todas as costuras. Ó, observem que sobrou ali também, mas depois a gente recorta um pedacinho. A parte de cima não, a parte de cima é para um acabamento, tá? Deixa para recortar no final, quando tiver tudo costurado, que vocês vão entender o que eu tô mostrando, tá? O outro lado vai fazer a mesma coisa, direito da blusinha, deixa sobrar para fora aí 2 dedinhos da parte da manga. E entra aí com a parte da blusinha e vão posicionar depois o direito das costas no direito da manga. Cava com cava, tudo certinho. Tô mostrando aí que dá uma diferença, sim, depois é só recortar, mas costurem primeiro, depois a gente recorta, tá? Pra acertar isso aí. Aí vai ter que diminuir um pouquinho ali a manga, a gente faz isso depois, que vai ver como que vai ser o acabamento aí. Espero que vocês estejam entendendo. Se não entenderem, voltem o vídeo, vejam devagarinho, tá? Porque eu tentei facilitar ao máximo e deixar bastante informação pra vocês, tá? O máximo que eu pude aí deixar de informações, até os erros que eu cometi, tô deixando para vocês.
Eu, como mudo todos os modelos assim em cima da hora, decidi fazer 3 rolôtezinhos, costurei 3 rolôtês, tá? E vou trançar esses 3, prendi aí na mesa, vou trançar e vou colocar no decote frente aí da minha blusinha, porque eu tava achando assim muito sem detalhe, muito sem sal, muito igual de todo mundo, e eu gosto de diferenciar. Isso daí é opcional, se vocês não quiserem colocar, não tem necessidade. Então eu desmontei aí essa parte da frente, soltei um pedacinho da manga, tá? Ali, olha, e posicionei ele aí entre a manga e a blusinha, e a parte frente da blusinha, lembrando de deixar aqueles 2 dedinhos da manga sobrando, tá? Pro acabamento, que o acabamento vai ser o mesmo. Então, ó, prendi ali com alfinete de um lado e do outro também. Do outro lado façam a mesma coisa. Nessa parte aí eu já havia costurado toda essa manga, tá? Na blusinha, já tá tudo costuradinho, tô mostrando aí a vocês. Vou recortar o excesso do trançado que ficou ali. E vai ficar desse jeito, seguindo aí o elástico. Depois eu passo um pontinho invisível no meio prendendo, tá? Depois eu vou prender com um pontinho invisível o meio desse trançado no elástico frente. Agora eu vou fechar essa lateral, vou fechar a manga. Observem que tá sobrando ali. Eu vou costurar desse jeito sobrando, ó. Tem um lado que ficou um pouquinho, sobrando um pouco mais do que, né, do outro. Não tem problema. Na hora agora da costura eu vou acertar, vou costurar tudo certinho, batendo os elásticos ali, batendo a bainha do final. O importante é tudo isso bater, tá? A sobra eu vou recortar depois no acabamento. Então, assim, é porque foi feito sem molde, né? E aí eu vou ajustando pro meu corpo. Então, vai ficando desse jeito mesmo. Recortei aí o excesso, olha, tô mostrando que já dei o pontinho invisível ali, tá? Só dei naquela parte. E esse daí, ó, vai ser o acabamento da frente, que eu vou alfinetar essa parte, ó, inclinando pra dentro aí do elástico. Vou dar uma costura aí também. Vou bater uma costura pra ficar com um acabamento legal. Agora eu vou fazer a colocação aí do elástico na cintura. Eu recortei esse elástico, medi na minha cintura, costurei no meio, fiz as marcações das laterais e dos meios. Marquei o meio da blusa e vou encaixar aí lateral do elástico com lateral da blusa, meio da blusa com o meio do elástico, e vou bater uma costura aí pelo avesso e depois dobro ele pra dentro, batendo uma costura. Gente, aí eu tô mostrando pra vocês o acabamento da blusinha, tá? Sem molde, às vezes dá algumas coisinhas assim, mas a gente tem que saber contornar a situação. Muita gente fala que não fica legal fazer sem molde, que fica feio, mas tá aí o resultado. Mostrei por dentro como ficou e vocês estão vendo que ficou tudo certinho, tá? Tanto a costura quanto o acabamento aí por fora. Então, assim eu finalizo esse vídeo. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo. Tchau!